Tarde, pessoal. Dar continuidade à nossa aula da semana passada. Semana passada a gente falou do sistema genital masculino. Hoje nós vamos tratar do sistema genital feminino, tá? Nós vamos ver parte por parte como que é formado internamente esse sistema. A princípio nós temos lá no sistema genital feminino o útero, né, que é formado por 2 ovários, 2 tubas uterinas, a vagina e alguns órgãos genitais internos. Depois a gente vai ver a função de cada um, tá? A esse conjunto, pessoal, gravem bem essa palavrinha, tá? A esse conjunto de órgãos são chamados de pudendo feminino, tá? Uma palavrinha diferente, pudendo feminino. Então agora a gente vai ver aí a função de cada órgão, né, desse sistema genital feminino. A princípio nós temos aí os ovários, o útero e as tubas uterinas, né? Os ovários são glândulas formadas, formato ovulado, né? Ele tem um sistema mais ou menos assim, tá? Nos quais amadurecem células reprodutoras femininas, que mais tarde vão dar origem aos óvulos, ou seja, aos gametas femininos, que em contato com o gameta masculino vai produzir aí um ser diferente, um novo ser vivo. Vai ser produzido aí também os hormônios sexuais. Esses hormônios são chamados de estrógeno e progesterona. Diferente, né, do sistema masculino feminino, que é chamado de testosterona, tá? É diferente esse hormônio. E o que são as tubas uterinas? São tubos, né? São tubos ocos, tá, pessoal? São revestidos por uma mucosa e por cílios. Cílios são como pequenos pelos que fazem a proteção desses órgãos. E aí há, pessoal, 2 tubas que começam pelo útero. Uma de cada lado desse órgão, perdão. E vai terminar numa abertura como se fosse um funil com franjas mais próximas de cada ovário. E aí dentro desse processo nós temos aí também o período de ovulação, que será abordado, né, na próxima página, no próximo exercício, na próxima atividade, perdão. Nós vamos falar dele. Então hoje a gente não vai falar do sistema genital feminino, que trata da ovulação. O útero, pessoal, o que é o útero? É um órgão oco também, né? Até que seja ocupado por um feto depois da gestação. A princípio ele é oco, ele é vazio. Ele tem as paredes musculares que elas vão se estender, vão se alargar, né, de acordo com o tamanho do feto posteriormente. Ele é recoberto internamente por partes chamadas de endométrio. O que é o endométrio? É uma mucosa rica em vasos sanguíneos, né? Então o útero ele é recoberto por endométrio. O endométrio são mucosas ricas em vasos sanguíneos, ou seja, ele vai ser irrigado por vasos sanguíneos. É no útero também, pessoal, que ocorre o desenvolvimento do feto, como eu já falei para vocês posteriormente. E aqui nessa imagem aqui, ó, vocês podem perceber. Tá vendo aqui, ó? O útero, né, ele tem formato de um animal aquático, né? De cabeça para baixo, tá vendo? As tubas uterinas. E aqui tem os ovários. Aqui o ovário, tuba uterina, uma de cada lado. E aqui nós temos aqui uma pequena abertura que é chamada de colo do útero. E aqui nós temos a abertura, que é o nome popular, chamado de vagina. Do outro lado aqui, pessoal, deixa eu desligar aqui esse outro lado aqui, ó, o ovário, né? Vou colocar essa imagem para vocês depois lá. O ovário,
a bexiga feminina no caso, né? Bexiga urinária. E aqui a outra parte do colo do útero, né? Do outro lado, uma visão diferente. E aqui nós temos a abertura da vagina. Esse sistema todo aqui a gente chama de pudendo, beleza? Vamos à próxima parte. Então, pessoal, como eu havia falado antes, né? Na primeira parte da nossa aula, temos aqui a vagina, pudendo feminino, e a gente vai falar de cada parte dessa. Vagina, já falei que é um canal tubular, né, com paredes musculares revestida por vaso sanguíneo, né? No caso da mulher adulta, pessoal, esse tubo ele tem uma metragem de 9 a 12 centímetros de comprimento, né? Esse órgão, né, a vagina no caso, durante o momento da vida, né? No caso lá quando houver o casamento, né, quando houver lá a ligação, né, entre o homem e a mulher, esse é o órgão que vai receber, né, o pênis, tanto, né, nos animais, né, quanto nas pessoas. No caso o órgão é um órgão do sexo feminino, então a vagina ele vai receber o pênis durante o ato sexual, tá? Seja no animal racional ou em qualquer outro animal. É pela vagina também, pessoal, que entra aí o fluxo menstrual e o bebê. A gente vai tratar dessas duas partes no momento posterior. A gente vai tratar aí do fluxo menstrual e o ciclo menstrual, né, e da gravidez, tá? E agora, continuando aqui, o pudendo, ele é formado por dois conjuntos de dobras de pele, no caso são dobras de pele, que ficam ao redor dessa abertura da vagina e da uretra, tá? A uretra é parte do sistema urinário, é chamado de uretra. Também são chamados de lábios, tá dando para ver que eu saí da foto, né? Também chamado de lábios. As duas dobras mais externas são chamados de lábios maiores. São lábios maiores e lábios menores. E apresenta também aí, pessoal, ó, os pelos púbicos ou pelos pubianos, que eu falei para vocês na outra imagem, né? Esses pelos eles fazem a proteção desse órgão. Tem aí as glândulas sudoríparas e as sebáceas. Sudoríparas é aquela que produz o suor para poder manter a temperatura corporal. Quando o nosso organismo está muito quente, está muito agitado, então são as glândulas sudoríparas, né, que vai fazer com que o organismo, através daqueles poros que temos nas nossas peles, saiam pequenas secreções para poder manter a temperatura corporal. E as glândulas sebáceas, né, vão manter aí a lubrificação da pele, tá? Vai fazer uma proteção através das glândulas sebáceas e também uma reserva nutritiva, né? É uma gordura também que lá, uma reserva nutritiva. Então, pessoal, nós temos aí mais abaixo, ó, a função dos lábios menores está localizada em um órgão erétil, né? Mesmo no sexo feminino, pessoal, é um órgão erétil chamado de clitóris, tá? Não é um pênis, né, parecido com órgãos masculinos, mas é o chamado clitóris, tá? Ele é erétil, ele é mais rígido. E aí temos a parte que fica exposta, que é chamada de glande, né, como se fosse um lábio. É extremamente sensível, é chamado também do ponto G. São terminações nervosas, por isso que elas têm essa sensibilidade aí. E na parte interna, um pouco mais dentro do canal da vagina, né, vai existir uma membrana que é chamada de ímen. Tá? Uma películazinha, né, que a mulher, durante a fase já madura, né, depois do casamento, ela perde essa película que é chamada de ímen. É uma películazinha muito pequena que fica na entrada do órgão genital feminino. Tá? Em geral, ela se rompe quando? Durante a relação sexual com a penetração. Isso é chamado de ímen. Bom,